Olá, que alegria estar de volta aqui no nosso canal Olhar Bíblico. Você já fez uma meia sola em um calçado? Você já fez uma reforma em casa? Você já levou uma roupa para ser consertada porque você aumentou ou diminuiu? Sabe, restaurar é quando algo não está tão bom e você precisa dar uma melhorada nisto. Hoje, na nossa viagem de O Grande Conflito, lição número 10, restauração da verdade. Quer saber que verdade é essa? Venha conosco nesta viagem de O Grande Conflito. Bem, estamos de volta aqui com o nosso estudo O Grande Conflito e dessa vez, lição número 10, restauração da verdade. Para esse estudo, temos aqui o meu grande amigo, já há 5 anos ou mais que a gente se conhece, né, pastor Wellington? 6 anos. 6 anos. 6 anos. Você participou com a gente no estudo Amigos de Fé, lá em Sapiranga, quando gravávamos no estúdio de lá. Você lembra qual foi a lição, qual foi o tema? Não lembra? Olha, a lição eu não me lembro, mas eu me lembro que foi uma função assim para a gente organizar tudo ali, não foi sim, fácil, era né? outra, eram outros momentos, outros não é? tempos aí. Aham. Você atualmente está pastoreando? Nós pastoreamos aqui o distrito de Canudos. São 6 igrejas também. Você como consegue o lembrar colega das 6 para mandar um lembra, abraço? sim, Manda lá um claro. abraço para Então, suas ovelhas. Um abraço aí para a igreja da Vila Kuntz, a central nossa ali de Canudos. Nós temos também a igreja da Kremer, Iguaçu, Vila Dio e Quefas. Olha aí, rapaz, lembrou das 6. Eu peço para os outros falar, mas eu não me arrisco porque eu tenho medo de esquecer alguma e depois ter algum problema. Bom, a gente brinca contigo te chamando de Pará, né? Mas tu não é do Pará, né? Não, eu nasci no Pará. Ah, tu nasceu mesmo no Pará. Isso. Meus pais, eles vendiam livros, né? Nós chamamos de comportagem. E eles foram para lá e os filhos nasceram na região norte do Brasil e depois saíram de lá, enfim, mas eu nasci lá. Eu digo que o pastor Wellington é um grande amigo, porque qual a sua altura mesmo? 2 metros, né? 2 metros. O meu filho é alto, ele tem 1,90. Sim, ele é bem alto. Verdade. Deixa eu falar um pouquinho aqui com os nossos amigos. Bem, sim. Você sabe que esse é o nosso canal Olhar Bíblico. Esse é um projeto sem fins lucrativos, mas eu gostaria de fazer um pedido para você. Para nós divulgarmos, para nós pregarmos o Evangelho, eu quero pedir para que você, primeiro, se você ainda não tem o manual, você pode ir até uma igreja adventista, procurar um amigo adventista, aquela pessoa que tenha dado para você o livro Grande Conflito. Esse manual, ele nos ajuda a entender a Bíblia e, por consequência, o livro também, O Grande Conflito. Eu vou pedir para que você se inscreva no nosso canal do YouTube, dê um like. Quando você faz isso, o algoritmo do YouTube envia para mais pessoas este material e mais pessoas vão estar tendo oportunidade de aprender da palavra de Deus também. E nos prestigie lá no nosso canal no Instagram e também no Facebook, ok? E estamos gratos. E ainda você pode pegar o link desse estudo e enviar nos seus canais, enviar nos seus grupos do WhatsApp e para as pessoas que você ama, que você gosta e que você sabe que estão precisando, quem sabe, um momento especial nas suas vidas. Pastor Wellington, restauração da verdade. O que precisa ser restaurado? É interessante, Leoni, que o ser humano ele facilmente se esquece das orientações de Deus. Isso a gente pode ver em toda a história bíblica, né? Por isso que Deus enviava os profetas, Deus enviava ali os mensageiros. E durante um período ali da Idade Média, o período escuro, muitas verdades, princípios bíblicos foram deixados de lado. Então Deus ele usa a sua igreja, né, usa o instrumento da igreja para restaurar verdades bíblicas que vocês estão estudando aí, né? Sobre a Bíblia, né? Sobre a lei de Deus. Então, verdades que precisam ser restauradas para que o ser humano possa viver feliz, viver em paz e ter a salvação, né?
Pastor Wellington, na última lição com o pastor Leone, nós estudamos sobre a Bíblia. A Bíblia é uma só. Como que nós temos tantas igrejas, tantas pessoas? Por que isso acontece? É interessante a sua pergunta, porque a gente vê aí outros objetivos, outros fins, além do que Deus estabeleceu, né? Jesus, ele deixou muito claro, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o propósito da Bíblia é mostrar a verdade para que as pessoas conheçam, né, o fundamento bíblico, né? Mas quando a gente tem outros objetivos, aí surgem aí diferentes igrejas com propósitos também diferentes, que não o de conhecer a palavra de Deus, não o de conhecer a verdade que nos salva, que nos liberta, né? Então a gente vê assim propósitos diferentes, propósitos comerciais, né? Propósitos outros. Então, aí. O nosso tema de hoje então é basicamente a gente entender qual é a verdade de Deus e por aí a gente procurar não uma igreja que seja da verdade, mas restaurar a verdade que é a Bíblia. Poderíamos dizer isso? Sim. Mas também é importante a gente pontuar aqui nesse início de estudo que não é a igreja que salva o ser humano, né? Não é uma placa de igreja que vai determinar a entrada da pessoa no céu, né? Mas sim o relacionamento dela com Deus, com Cristo e a verdade contida na palavra, né? Todavia, Deus utiliza o instrumento da igreja para restaurar essas verdades que foram esquecidas, foram deixadas de lado. Né? Eu poderia dizer que restaurar a verdade seria voltar à Bíblia? Perfeito, exatamente. É voltar os fundamentos bíblicos, né? Isaías, ele fala, né, que haveria de levantar um povo para restaurar as verdades esquecidas, deixadas em ruínas, né, o caminho ali, né? Aqui no nosso manual que você tem em casa, amigo, tem aqui um gráfico, aqui uma tabela de símbolos. Por que esses símbolos são importantes e aonde eles nos levam? Talvez um amigo tenha pego lá o seu estudo, mas por que isso aqui? Que símbolos são esses aqui? O que significa isso aqui? Esse gráfico de símbolos ali. Podia falar um pouquinho para nós sobre isso aqui? Perfeito, pastor Leoni. Em Apocalipse capítulo 12, vamos esperar aí que as pessoas procurem essa passagem, aqui nós encontramos a base para o estudo que nós estamos fazendo, ou pelo menos um texto bem forte aí, e eu quero ler aqui. Pode ler. O texto, Apocalipse... Eu sempre digo, pastor Wellington, que não precisa se preocupar em pedir para as pessoas esperar achar o texto, porque eles podem parar o vídeo e pausa e pega o texto e pronto, não temos dificuldade não. Certo. Então vamos lá, Apocalipse 12, 1 em diante diz assim: viu grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. E aí você vê ali, continua a descrição. Mas esses versos que nós acabamos de ler aí, ele identifica ou apresenta alguns símbolos. E na profecia e em toda a Bíblia, nós conseguimos identificar o significado e a interpretação desses símbolos, né? Acho que a gente poderia mencionar aqui, né, quais são os significados deste símbolo. Mulher, em profecia, nós sabemos que é símbolo de igreja. Isso Paulo fala lá em Efésios 5, 23, 32. Né? Então a mulher pura é a igreja fiel a Cristo. O sol, Salmos também 84, 11, fala que o sol é o Senhor. Né? Sim. Então Apocalipse também apresenta Jesus Cristo como o sol. A lua, ela não tem luz própria, né? Então, a gente pode observar ali, todo o sistema de sacrifício do Antigo Testamento apontava para Cristo, que é o sol da justiça, né? Então, a lua representa essa simbologia toda que apontava para Cristo. A coroa a gente sabe que é um símbolo claro, né, de quem alcança a vitória. E 12 estrelas são os 12 apóstolos. Tudo isso tem na Bíblia as referências aí, né? Você falou desse monte de símbolo, mas do que isso serve para mim? O que isso vai me ajudar
a restaurar a verdade. Dentro do tema de hoje, o que isso tem a ver com o nosso tema de restauração da verdade? Como o tema base do nosso estudo é o grande conflito, nós sabemos que é mais uma vez Satanás atacando Deus, o anjo caído atacando Deus dentro do grande conflito. Aonde que entra o grande conflito? Qual o texto base para a gente entender e por que a gente precisa saber dessa questão de mulher, sol, lua, coroa, estrelas, essas coisas todas? Porque isso só, solto não... Perfeito. Vamos lá. O nosso estudo aqui também se baseia em encontrarmos qual a igreja verdadeira. Sim, né? sim. Seria, assim, presunção da minha parte, Sim. né, eu chegar aqui e dizer, olha, a igreja verdadeira é a igreja que eu sou pastor. Qualquer Sim. pastor de qualquer denominação diria isso, né? Que a igreja verdadeira é a igreja da qual ele pertence. Sim. Mas, deixando de lado essa presunção, a gente precisa ir à Bíblia. E na Bíblia nós encontramos características da igreja verdadeira. Embora a Bíblia não mencione a placa, o nome da igreja, mas a Bíblia apresenta características. Sim. E a sua pergunta foi por que nós estamos estudando esses símbolos. Sim. Esses símbolos, eles já começam a gente a montar o quebra-cabeça e para identificarmos qual a igreja verdadeira. Aqui, rapidamente, Sim. aqui em Apocalipse 12, nós vimos que essa mulher representa a igreja e nós vimos que o dragão é Satanás e ele está irado contra essa igreja. Tá. Em Apocalipse capítulo 12, nós encontramos, portanto, características dessa igreja. Eu não sei se a gente já pode mencionar. Pode. Eu gostaria que você, se Sim. pudesse fazer um paralelo para nós entre a igreja verdadeira e as características da verdadeira e a falsa, que é o ataque de Satanás e Deus, se você pudesse fazer isso para nós. Em Apocalipse, no livro de Apocalipse, nós encontramos as características da igreja verdadeira, ou parte Sim, dessas características, sim. aqui no capítulo 12. Sim. E se formos para o capítulo 17, Era isso. nós encontramos as características da grande meretriz, né? E aqui é interessante, pastor Leoni, que ao apresentar João aqui as características da grande meretriz, nós entendemos que são características do falso sistema religioso, né? E essa grande meretriz, ela está embriagada com o sangue dos santos. Então a gente pode ver na história que esta grande meretriz, esse falso sistema religioso, perseguiu os santos, e a gente tem um período assim que é conhecido como período escuro na Idade Média, em que muitos fiéis filhos de Deus que decidiam servir a Deus e seguir a palavra de Deus foram perseguidos e mortos, né? Ela também está com uma taça com vinho, e isso aqui é interessante porque ela está embriagada com vinho, representa a prostituição das doutrinas, né, bíblicas, né? Ou seja, a mistura de o falso com a verdade, né? Então a gente encontra aqui as características do falso sistema religioso, e no capítulo 12, como nós mencionamos, nós encontramos as características da igreja verdadeira. Vamos fazer uma tabelinha, Heitor? Vamos lá. Vamos lá. Eu vou te falar sobre a igreja verdadeira, eu vou te falar as características da igreja verdadeira aqui, e você vai fazer um paralelo com o que Satanás colocou, não é, no ataque contra Deus. Por exemplo, a Bíblia fala, não é em Apocalipse 12, a mulher pura, ou seja, a igreja pura, branca e pura. Como é que é a mulher de Satanás? Ela está vestida de escarlata, né? Contém na mão uma taça com vinho, que representa as falsas doutrinas, dogmas que nós não encontramos na Bíblia. Isso aqui é interessante a gente pontuar. A igreja verdadeira, ela segue a palavra de Deus, ela fundamenta suas doutrinas na Bíblia, né? Então você vê essa diferença aí também. Ou seja, é isso que nós acabamos vendo, não é? As características de diferente. Mas quando a gente traz isso para a nossa vida prática, hoje, no mundo que nós vivemos, pastor Wellington, que diferença faz eu entender qual que é a igreja pura e qual que é a igreja impura? Qual que é a igreja que se prostituiu no sentido de vender-se por vários motivos, seja por dinheiro, seja para ter bastante gente dentro da igreja, ou a igreja pura não é que não se vende, não se compra e que mantém fiel ao noivo que é Jesus Cristo? Como que nós
Como que a gente consegue ver isto hoje nos nossos dias? Tem duas passagens aqui bem interessantes para a gente mencionar. A primeira delas, Jesus certa vez, ele, embora estivesse falando da tradição dos anciãos, Sim. mas tem um texto bem interessante que Jesus ele disse assim, ó: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E aqui ele diz assim: em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Isso aqui é muito forte. Isso aqui impacta a vida religiosa de qualquer pessoa. Então, o adorador, o religioso, ele precisa perguntar e encontrar resposta, né? Será que eu estou adorando a Deus uma vez que eu sigo preceitos que são de homens, né? Preceitos humanos, dogmas que não encontra respaldo, não encontra base na Bíblia? Então, esse é um ponto muito forte, né, para a gente analisar. Em outro texto, rapidamente aqui, que impacta sim a vida de todo adorador, está aqui em Mateus capítulo 21, né, a cena ali quando Jesus ele voltar, né, então aparecerão ali pessoas dizendo assim: Senhor, em teu nome nós fizemos milagres, né, nós fizemos maravilhas, expulsamos demônios, e Jesus ele dirá abertamente aqui, diz assim, ó: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E no verso 21 ele diz assim: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Então, o grande detalhe aqui da vida cristã é fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus nós encontramos expressa na Bíblia, na palavra dele, né? Pastor Wellington, o nosso tema de hoje, a gente já começa a se dirigir para o final. Eu tenho aqui ainda pesquisa bíblica, mas deixa eu te fazer uma pergunta antes aqui. O que é uma igreja ou um cristão? Eu não gostaria de usar a palavra prostituído, porque parece que vai ficar pesado, mas é que deixou misturar o santo com o profano. Deixou-se misturar. Nos dias de hoje, o que faz uma igreja que não é pura? Essa pergunta ela é bem ampla. Eu sei, né? que é ampla, eu sei que é difícil, mas nós precisamos fazer, porque os nossos amigos precisam entender aonde eles estão. Perfeito. O próprio Jesus, ele deixou muito claro que uma igreja verdadeira, ela não é identificada por simplesmente fazer milagres, expulsar demônios, fazer maravilhas, mas a igreja verdadeira, aqui nós encontramos várias características, mas dentre elas, ela procura fazer a vontade de Deus, procura obedecer os mandamentos de Deus. A gente pode, inclusive, voltar para rapidamente aqui, Apocalipse 12, Sim. E o verso 17, onde nós encontramos ali a simbologia do dragão e da mulher, que nós já sabemos que é Satanás e a igreja, respectivamente. Ali diz que o Satanás, né, o dragão, irou-se contra a mulher e foi pelejar com o restante da descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, claramente aqui a Bíblia identifica que a igreja verdadeira ela procura obedecer os mandamentos de Deus, assim como estão na Bíblia em Êxodo 20, né? E tem também o testemunho de Jesus. E a igreja falsa é o contrário disso, né? Ela não tem a preocupação em seguir os mandamentos de Deus, ou seguir alguns e não seguir todos, né? Então, basicamente, seria isso. Dentro da igreja verdadeira, o povo de Deus, o cristão verdadeiro, nós estudamos com o pastor Vilmar Gonzalez, lá atrás, no início do nosso estudo, as colunas da verdade. Eu gostaria de recapitular um pouquinho contigo aqui sobre as colunas da verdade, que quem sabe o que nós estamos estudando aqui é restaurar esta verdade. Perfeito. Não é? E quais são essas verdades? Vamos lá. Essa é uma forma bem didática de nós entendermos, né, e encontrarmos as características. Portanto, a igreja verdadeira, ela tem as características de ter ali as colunas da verdade, né? E nós já vimos aí, vocês estão estudando, de forma didática, a primeira coluna da verdade nós identificamos como Deus, né? Deus o Pai. Sim. Nós temos a coluna da verdade, que é Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Nós também temos a coluna do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é a verdade. Nós também temos a quarta coluna, que é a Bíblia. Estudaram também esse tema aí. A Bíblia é a verdade, né? Santificam-nos na verdade, tua palavra é a verdade.
E nós temos também a coluna da lei de Deus, né? A lei de Deus, todos os mandamentos de Deus são verdade, como diz Salmo 119, 151 ali. Então, se eu como pessoa não estiver seguindo essas colunas, e se eu como igreja estiver pulando uma dessas colunas, a minha igreja está, ou seja, o povo, ou eu estou me identificando com a prostituta de Apocalipse, ou seja, com a prostituição no sentido de vender-se, a igreja vender-se para obter alguma vantagem? Sim, mas existe um detalhe importante aqui que a gente precisa frisar. O problema estão nos detalhes. Que é o seguinte, o fato de termos a verdade, isso não é exclusivismo. Sim. Porque o próprio Jesus, ele disse que ele tem ovelhas espalhadas em outros apriscos. Né? Então existem pessoas sinceras em diferentes denominações no mundo inteiro, pessoas que estão buscando conhecer a palavra de Deus, estão buscando fazer a vontade de Deus, e elas ouvirão a voz do pastor, porque Jesus diz: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e irão me seguir, né? Então é importante a gente pontuar isso daí, né? Ok, pastor Wellington, quais são as suas palavras de fechamento dessa questão de colunas, dessa questão de restauração da verdade para os nossos amigos que estão em casa? Pode falar com eles da importância deles restaurarem essas questões da verdade nas suas vidas e pertencer a um povo que gosta desta verdade. Muito bem. Eu sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas quando eu converso com as pessoas, eu não digo para elas necessariamente para elas virem para a minha igreja, seria muito fácil, né? Mas eu digo para elas assim: estudem a Bíblia, busquem conhecer a palavra de Deus, e com oração, você que é um estudante sincero da Bíblia vai encontrar o caminho, vai encontrar a direção, porque Deus, o Espírito Santo, ele nos conduz em toda a verdade. Portanto, eu convido você com oração, com estudo persistente da palavra de Deus, seguir o que a Bíblia ensina e comparar, né, o que um padre, o que um pastor, o que uma pessoa fala com o que a Bíblia diz. E que Deus abençoe você nesse estudo. Amigo, ouvinte, assistente, você que está assistindo esse tema da verdade, ou seja, a restauração da verdade. Só recapitulando, a restauração da verdade é ter Deus como centro da vida, Jesus, o Espírito Santo, a Bíblia, a lei de Deus, o sábado e tudo mais. Como está você? Deus quer restaurar algo na sua vida, mas para isso você precisa buscar estas colunas da verdade. Se você está fazendo esse estudo, é porque você está querendo refazer a sua vida, quem sabe fazer uma reforma na sua saúde, reforma na sua família, reforma na sua vida espiritual e na forma de viver. E o código, o mapa para restaurar a verdade está na Bíblia. Ela é a verdade, ela é a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e que você continue sentindo o desejo de melhor te servir e buscar essa verdade cada dia mais na sua vida. Pastor Wellington, ora para nós, para encerrar o nosso tema. Oro sim. Querido Deus, queremos te agradecer pelo imenso privilégio de estudarmos a tua palavra. Te peço, Senhor, que continue abençoando cada ouvinte, cada estudante da Bíblia, que ao estudarem a Bíblia possam encontrar a direção, possam encontrar um caminho seguro, encontrarem paz, alegria e salvação. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi muito bom estar com vocês. Pastor Wellington, muito obrigado. Um abraço para suas duas meninas, não é? Sim. São muito simpáticas elas e eu gosto sempre de vê-las envolvidas com as coisas de Deus. Amém. E um abraço para você também que está assistindo, que chegou até o final com a gente. Não esqueça de ir atrás ou completar o seu estudo. Eu já falei no início como você pode conseguir o estudo. Ir lá no nosso canal, dá um like, inscreva-se no nosso canal, divulgue, envie o link para as pessoas que estão com você, os seus amigos e aquelas pessoas que você sente que estão precisando de restaurar algumas verdades na sua vida. Que Deus abençoe você, sua família e até a próxima.